Bom para a garganta. Vamos adormecer a garganta. Ai. Vamos lá. Então, no primeiro momento, eu quero trabalhar com vocês a respeito dos casais que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. E nós precisamos entender que o inimigo tem andado tentando destruir os casamentos, destruir as famílias. E nós, pensando, e desde o ano passado, a gente vem trabalhando com a questão de tentar blindar, tentar alicerçar o casamento. E é um dos princípios bíblicos, um dos mandamentos bíblicos, e uma das questões bíblicas, né? Porque foi o primeiro casal que Deus assim ordenou lá no Jardim do Éden, o primeiro casal, o casamento já, lá, ordenança logo no primeiro capítulo, logo no primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, e aí você vê todo o procedimento acontecendo logo no primeiro capítulo, logo no primeiro livro, logo no primeiro início de tudo, de toda a criação, tudo acontece logo no seu início. E nós precisamos entender por que nós queremos fortalecer a estrutura do casamento, a estrutura do casal. E aí você vai perguntar o seguinte, mas se está trabalhando a questão do casamento, e aí eu não sou casado, e o culto então não é direcionado para mim, mas eu dizer para você, todo culto é direcionado para a igreja. E principalmente o culto que é para casal. Se você faz parte dessa igreja, você precisa estar intercedendo por um casal. Sabe por quê? Porque você veio de um casal. Você veio de um relacionamento entre um homem e uma mulher. E você teve uma família. E você tem uma família. Mesmo que você não esteja casado, mesmo que você seja filho, mesmo que você esteja solteira ou solteiro hoje, você teve uma família. E o casal foi a estrutura disso tudo. E o casal continua sendo a estrutura. E ele é o modelo, ele é a figura, ele é a imagem. E se ele não estiver bem, a estrutura familiar não vai bem, a casa não vai bem, a vizinhança não vai bem, a igreja não vai bem. Atinge não só dentro de casa, mas toda a estrutura do universo gira em torno do casal. Porque todo mundo vai se espelhar e vai olhar no casal. Porque se esse casal não estiver em comum acordo, as coisas não vão bem, dentro de casa não vai bem, ele não é um diferencial para dentro de casa, ele não é um exemplo para dentro de casa, ele não é um exemplo para os filhos, ele não é um exemplo para os irmãos, ele não é um exemplo para os pais dele, ele não vai ser um exemplo dentro da igreja. Então a estrutura do casal, ela precisa estar bem alicerçada, bem alinhada, caminhando em comum acordo, bem estruturada. E nós precisamos entender o seguinte, se a estrutura que o mundo apresenta não vai bem, a igreja não pode estar andando na mesma estrutura que o mundo está andando. Se a estrutura do casamento lá fora não está bem, a estrutura da igreja tem que estar alicerçada, ela tem que ser um diferencial, ela tem que ser uma referência para essa nova geração, para as crianças, para a juventude, para a vizinhança. Mas a gente está encontrando dentro da igreja uma estrutura de casamento totalmente destruído dentro da igreja. Aonde o casamento da igreja não está sendo mais uma referência. E quando a estrutura do casamento da igreja já não é mais uma referência, isso vai causar transtorno para dentro da igreja. Os filhos já não serão mais aqueles filhos com prazer de vir para a igreja, porque os pais não dão exemplo, não são exemplo dentro de casa. Os filhos vê o conflito que tem entre o pai e a mãe dentro de casa. Não há um acordo entre ambos dentro de casa. E precisa ter essa questão. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, eu quero ser bem breve, porque o culto tomou uma proporção diferente, eu quero orar, é a questão do seguinte, das bocas proféticas que o casal tem que ter. A primeira coisa que esse casal que eu citei aqui, que é Zacarias e Isabel, eles eram uma boca profética, a boca que falava as coisas que profetizavam de Deus, que vinham de Deus para as pessoas. O casamento, dentro de um lar abençoado, esse casal tem que, da boca deles tem que sair palavras que vão abençoar,
e não que vão amaldiçoar, que vão fazer que as coisas saiam palavras proféticas, palavras de Deus, e não xingamento, e não afronta, e não discussão. Em que as pessoas olham para nós e vejam nós como um exemplo. Em que vejam em nós pessoas em que possam em nós encontrar refúgio, socorro bem presente, na hora do cansaço, da angústia. Mas não, quando olha para a gente, diz, está pior do que eu. Eu não vou procurar fulano porque está pior do que eu. O casal não consegue procurar outro casal da igreja porque vai ver outro casal. Está pior, irmão. E aí não é boca profética, aí você vai ver que Zacarias e Isabel eram homens, era esse casal que viviam, ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Quando nós vivemos segundo os princípios e mandamentos do Senhor, nós profetizamos coisas boas. A nossa boca sairá palavra que abençoa, palavras que glorificam, palavras que ajudam, palavras que soam num lugar de paz, de harmonia. O lugar que você chega, você traz paz, traz alegria. As pessoas gostam quando esse casal chega no ambiente. Não é aquele ambiente em que você chega, já traz... chegou fulano, chegou ciclano. As pessoas já, você é crente, as pessoas já olham você com... É só aparência. E aí, quando tem algum problema, as pessoas não procuram vocês. Não procuram a gente. Por quê? Porque não tem palavras que abençoam. E aí você vai ver que esse casal, estão na presença do Senhor, a boca deles, desse casal, são bocas que saem palavras que vão edificar, e as pessoas sabem quem vão procurar. Olha só no versículo de número 39 e 40, desse mesmo capítulo, no versículo 39 e 40, diz o seguinte: naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. O que aconteceu aí? Maria ficou grávida do Espírito Santo, e aí ela teve que sair da cidade dela, e ela foi encontrar refúgio na casa de Isabel e de Zacarias, por causa que seria o quê? Que ela estava comprometida a se casar com José, mas ela ficou grávida do Espírito Santo, e ela foi para a casa de Isabel contar o que aconteceu, e sabia com quem desabafar, sabia com quem poderia encontrar ajuda, porque eram bocas proféticas, eram pessoas que iam abençoar, acolher, ajudar, socorrer, proteger e ajudar no que precisasse. É isso que nós precisamos entender nesses últimos tempos. Num primeiro momento, entender que se eu ando segundo as vontades de Deus, segundo os preceitos de Deus, andando nos caminhos de Deus, como aquilo que o Senhor nos chamou a ser, sacerdote fiel, nação santa, como os cantamos aqui no louvor que o diácono Alexandre ministrou, geração eleita, sacerdote fiel, nação santa. Se somos tudo isso, nós precisamos entender que nós precisamos demonstrar isso para aqueles que andam ao nosso redor. Então, a primeira coisa que precisamos entender, que precisamos estar de joelho buscando a face do Senhor, para que as nossas bocas sejam bocas que profetizam coisas boas, não um casal que profetizam coisas que amaldiçoam o outro, xingamento, confronto, só vive em discussão, criticando, brigando. Isso o mundo já faz. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos ter harmonia, andar junto, abençoando um ao outro, falando palavras abençoadas um para o outro, não para o filho. E aí o vizinho ouve de lá: meu Deus, é panela voando, é copo quebrando, é uma gritaria danada, até o cachorro grita, porque acho que bateram no cachorro dessa vez, não conseguiu bater na mulher, bateu no cachorro. É uma confusão danada, o mundo já faz isso, a igreja não, irmão, nós não.
A tua boca, aquela boca que o vizinho olha, meu Deus, que casal abençoado, vai ali um casal de Deus. Um homem de Deus e uma mulher de Deus. E eu preciso ganhar tempo. E agora eu quero ler o segundo texto.